A paz esteja com todos nessa tarde. Neste momento estou aqui mais uma vez, gravando um vídeo, para você que está no meu canal. Hoje é quarta-feira, e estou aqui mais uma vez gravando um vídeo para você. E neste momento o tema nessa tarde, é um tema importantíssimo para você, que fala muito na graça, e também fala na lei, e também fala no pecado. Nós vamos aprender, sobre lei e sobre graça. Mas antes de começar o tema, eu peço para você, acredito que você já esteja com a sua Bíblia aberta, continue com a Bíblia aberta, curve a sua cabeça e ore comigo neste momento. Oramos: Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais uma tarde que o Senhor nos concede. Pai querido, que a tua graça agora venha alcançar cada ser humano nessa tarde também, os meus seguidores, nossos amigos, também a minha família e todos os vizinhos, Senhor, todos os habitantes da terra. Que o Senhor agora venha abrir o coração de cada um, que eles possam ouvir a tua mensagem, aprender e ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Pai querido, conosco, desde já agradecido, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém? E amém, Jesus. Então, meus queridos amigos e amados irmãos, estamos aqui nessa tarde, para falar sobre um tema bastante importante. A gente já tem conversado com muitas pessoas evangélicas. Eu não vou falar com as pessoas não evangélicas, porque as pessoas não evangélicas, elas não entendem o assunto que nós vamos comentar, nessa tarde, até porque o versículo 19 do capítulo 5 de aos Romanos fala: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Você sabe que o pecado não atrapalha o ser humano ser salvo. Não, de forma nenhuma, não atrapalha você, claro que não. Mas você precisa se arrepender e entrar pelo caminho. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde há pecado, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. E agora nós vamos observar o quanto é importante a graça de Deus e a lei de Deus. Paulo, conhecedor da graça e conhecedor da lei, foi extremamente zeloso pela lei de Deus. E a gente conhece várias igrejas no mundo evangélico hoje que diz ser referência para Paulo. Mas quando se fala na lei, eles falam que a lei foi abolida. Essa é uma resposta negativa, que não agrada o povo de Deus, ou melhor, não agrada a Deus e nem o povo de Deus. Pois saiba você que em toda a história da humanidade, Deus sempre teve um povo e tem um povo que guarda a sua lei e está debaixo da sua graça. E Paulo fala que a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Você ouviu o que Paulo diz? Paulo está falando que a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Agora, nós vamos um pouquinho mais além. Vamos para o livro de João, certo? O livro de João, primeira epístola, capítulo 4, primeira epístola, capítulo 4,
ou 1 João, capítulo 3, verso 4. Capítulo 3, verso 4. Eu gostaria que você ficasse atento. Qualquer que comete pecado é transgressor da lei. Porque a lei, qualquer que comete pecado, comete iniquidade. Porque o pecado é a transgressão da lei. Você pode ter a certeza que se você fala mal da lei, você é um transgressor da lei de Deus. Paulo está falando claramente. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Você ouviu o que Paulo expressa aqui? Paulo está falando da transformação que você tem recebido após o pecado. E ele fala, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, e de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E agora a gente vê muitas pessoas que foram às águas, muitos evangélicos, que foram às águas, que foram batizados, que testificam que são uma nova criatura. Mas quando você fala na lei de Deus, eles dizem que a lei foi abolida. E eu pergunto para você, cadê a novidade de vida desse ser humano? Ele não pode ser chamado de filho, e nem tampouco de servo, mas ele pode ser chamado de criatura. E se ele não pode ser chamado de filho, nem de servo, é porque ele ainda está no pecado, que é a transgressão da lei. Mas tem uma oportunidade. Ele pode se arrepender, pode guardar a lei de Deus, pode receber a sua graça, pode ser chamado de servo e pode ser chamado de filho. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Isso simboliza que quando você vai às águas, você está morrendo para o mundo e está sendo uma nova criatura. E como você pode ser uma nova criatura? Ressuscitando de novo, morrendo para o mundo, para guardar o sábado e a lei de Deus. Porque se em algum momento você prega quanto a lei é contra a lei de Deus, você está em transgressão. E você, para se ver livre do pecado, da transgressão, você precisa se aproximar de Deus, para você agora receber a sua graça. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. E quando você fala que a lei de Deus foi abolida, e que Cristo veio e aboliu o sábado, você continua em pecado. E aqui Paulo está falando que de uma vez que o seu corpo foi desfeito a fim de não servir mais o pecado, então se você está morto para o pecado, você está justificado do pecado. Mas se você não quer a lei de Deus, não quer o sábado, você está morto na presença de Deus. E como você pode fazer para ter vida? Se aproximando de Jesus, guardando a sua lei, guardando a lei de Deus e guardando o sábado, você pode ser um filho ou um servo e pode ter direito na herança. Se você não guardar o sábado, você não é filho e nem é servo, simplesmente uma criatura, ou um filho abastardo que não tem direito na herança
do Pai que é o céu. Cremos que também como ele viveremos. Claro, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morreu a morte, não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, viva para Deus, para a glória de Deus. Guardem a lei, guardem o sábado e viva para a glória de Deus. Esteja preparado para a volta de Jesus. Porque não adianta você dizer que você ama Jesus e ama Deus se você não quer a sua lei. Não adianta você dizer que está debaixo da graça se você não quer a sua lei. Você está sem graça porque pecado não tem graça. E de uma vez que você não quer a sua lei, você está em pecado. E quem está em pecado não tem graça porque pecado não tem graça. Mas a lei de Deus tem a graça de Deus. E você, para conseguir estar perto de Deus, cheio da graça de Deus, precisa guardar a sua lei. Assim também, vós considerai-vos como morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Quando você guarda o sábado, a lei de Deus, você está morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. O que você achou nessa mensagem maravilhosa? Sabe que nessa tarde, neste momento, a minha oração é por você. E que Deus abençoe também os meus seguidores, os nossos amigos, e que nessa tarde a minha família venha abrir o coração. Permita que o Espírito Santo de Deus faça um milagre na vida de cada ser humano. E agora, Senhor, ore comigo nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graça nós te damos, Senhor, por essa tarde maravilhosa que o Senhor nos concede. Pai querido, abençoa também os meus seguidores, aqueles que ainda não conhecem o meu canal, mas que venham para o meu canal. E a minha oração é por essas pessoas, pela minha família, pelos nossos vizinhos e pelos nossos amigos. Sabendo que nessa tarde tem pessoas que teve alguma perda na família, é que o Senhor fortalece na graça e no conhecimento da tua palavra. Senhor, dá-nos um ótimo dia. Fica conosco, desde já agradecido, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém, Jesus.